Então vamos nós. Pensa no seguinte. Pensa. Quantas vezes na vida você já ouviu a palavra amigo? É óbvio que a palavra amigo a gente ouviu milhões de vezes. Mas no nosso círculo de amizade, quantas vezes a gente esperou que um amigo esticasse a mão numa hora de dor e nessa hora o amigo ficou pensando se esticaria ou não? Quantas vezes você esperou uma palavra de consolo, uma palavra de estímulo, uma palavra de ajuda daquela pessoa que está ali do seu lado e que você tinha a mais absoluta certeza que essa palavra jamais lhe faltaria, e a palavra falta. E essa era uma questão envolvendo João do Araguaia, o rei do gado. Ele, do Mato Grosso, era conhecido como aquele que começou na vida de uma maneira pequena, mas graças a uma capacidade absoluta de saber fazer negócios, ele acabou se transformando no rei do gado. E ele durante todo o tempo, ficava preocupado e cuidava de amigos, cuidava daqueles até que ele não conhecia. João da Araguaia era o homem que, com seu jeito simples, esse corpo aí magrinho, parece até personagem de Graciliano Ramos, com esse corpo magro, esquálido, mas ele era o sujeito. Ele era um sujeito amado por todos. Em São José do Rio Claro, no Mato Grosso, João começou a fazer fortuna, mas parte do dinheiro ele emprestava. Até que um dia, um amigo que você vai ver agora ao lado dele, Odirley tem um frigorífico. E João, corta pra mim, meu filho. Deixa a imagem rodando aqui. E João vai e sabe que o amigo está em dificuldades. E ele precisa salvar o frigorífico de Odirley. E por que ele precisa? Porque parte do gado dele, ele mata para vender a carne no frigorífico de Odirley. Até que chegou o dia. Os dois se sentam e Odirley diz para João: eu preciso de 500 mil. João olha e diz: mas paga quando? Ele diz: pago em tal dia. Ele disse: tá certo. O que ele não sabia, João, e não podia adivinhar, é que dois outros homens entrariam nessa história. Dois outros homens, Lagoinha e Luizão. Eles entrariam na história. Põe a imagem do João, por favor. Eles entrariam na história contratado pelo amigo Odirley. Na hora de pagar, Odirley disse: vai vencer dia tal. Devo 500 mil. Vou guardar 30 mil. E investir. Ele investiu. Investiu em Lagoinha e Luizão. Investiu nesses dois para que eles fossem atrás do rei do gado, amando de Odirley. Odirley tinha na mente o que o falso amigo tinha. Por 30 mil, ele manda matar o amigo, o rei do gado,
João do Araguaia. Põe no Cidade. O crime abalou a pequena São José do Rio Claro, cidade com pouco mais de 17 mil habitantes no interior de Mato Grosso. João do Araguaia era um amigo da gente, era gente boa aqui na cidade, né? Então, isso aí nós temos muito sentido, né? João Teixeira, 52 anos, era pecuarista, dono de fazenda, muito gado e patrimônio avaliado em cerca de 30 milhões de reais. João do Araguaia, o sertanejo de palavra. João do Araguaia, para nós aqui, era uma pessoa que a gente se espelhava, porque era honrado e tinha credibilidade. Responsável por cerca de 40% de todos os negócios de gado no município, João do Araguaia comprava e revendia com muita facilidade. Pai de 4 filhos, ele vivia o segundo casamento com Patrícia, 26 anos mais jovem. Mas uma tentativa de salvar o futuro deste frigorífico terminaria em tragédia. O frigorífico pertencia a Odilei Slovinski, homem de 31 anos que não conduzia bem a gestão da empresa e entrou com pedido de recuperação judicial. Na prática, seria o fim do único local de abate bovino voltado a pequenos pecuaristas. Mais uma vez, João usaria sua credibilidade para reverter a situação. O frigorífico já tinha falido uma vez e o João do Araguaia ele investiu cabeças de gado dentro desse frigorífico para que o frigorífico voltasse a funcionar e fossem saldadas as dívidas com as outras pessoas, os outros pecuaristas. Vendo que o fechamento do frigorífico prejudicaria seus negócios, João do Araguaia tomou uma decisão importante: investir mais de 500 mil reais no negócio. Se a empresa fosse bem, ele recuperaria todo o investimento e uma dívida de 200 mil reais que Odilei, dono do frigorífico, não havia pago. Odilei começou a não honrar seus compromissos com João e outros que também tinham altas quantias a receber. Sendo o maior investidor, o pecuarista era mais incisivo nas cobranças. Pressionado, o quase sócio fez uma proposta ao boiadeiro. O Dirley propôs o João passar toda a finança do frigorífico em nome do João. E aí o João aceitou na hora, ficou animado e chegou em casa contando tudo, né? E mais uma vez os compromissos não foram cumpridos. O homem de palavra encontrava no seu caminho alguém que não valorizava muito essa virtude e mais, daria fim à sua vida. Para isso, contou com Erivaldo Oliveira Gomes, o Lagoinha, e Luiz Fernando dos Anjos Silva, o Luizão. Em depoimento prestado à Polícia Civil, Erivaldo disse que encontrou Odilei, acusado de ser o mandante do crime, um dia antes do assassinato aqui nesta praça no centro da cidade. Os dois começaram a conversar quando Odilei disse que tinha uma proposta de trabalho para Erivaldo. Ele, a princípio, imaginou que seria uma vaga num abatedouro aqui da região. Entrou num veículo preto e os dois deram uma volta pelo centro. Foi quando Odilei teria dito: "Tem um serviço para você, mas não é num abatedouro não. Você vai matar uma pessoa para mim e vai receber 30 mil reais pelo crime." De acordo com a própria Polícia Civil, em nenhum momento ele titubeou. Erivaldo acabou aceitando a proposta. Odilei ainda ofereceu uma motocicleta e uma pistola calibre 380. A partir daí, a morte de João Teixeira estava encomendada. A motocicleta teria sido escondida nesta mata na estrada de um assentamento rural. Pelo acordo feito um dia antes, Luiz pilotaria a moto, Erivaldo executaria e no final dividiriam uns 30 mil reais. E aí você vê, ele era conhecido pelo apelido do João de Araguaia, João do Araguaia por causa do rio Araguaia. João podia pensar em tudo, menos que um dia fosse ser traído pelo amigo Odilei. João morre e todos os amigos, todos os berrantes de Mato Grosso começaram a tocar numa despedida daquele
que tinha uma história como homem bom. O fazendeiro que todos respeitavam, menos Odirley, o amigo, que por 30 mil reais encomendou a morte de João. E ainda teve a coragem de ir ao velório se despedir daquele que ele chamava de amigo. Põe no Cidade. Dia do crime. João estava com dificuldade de fechar as contas e um amigo de longa data percebeu o comportamento estranho 6 horas antes dele ser morto. Ele estava um pouco diferente, mas nós conversamos e aí ele saiu para ir ao banco. Já era noite, passava das 6h30 e João Teixeira, ou João do Araguaia, como era popularmente conhecido, estava na casa dele. O portão estava aberto porque, neste momento, ele acabava de fechar uma compra de gado. Já tinha assinado o cheque, estava voltando, mas do nada o telefone celular tocou. Ele pediu licença para atender a ligação. Pois, de acordo com a família, João Teixeira entrou aqui por esse portão que agora permanece fechado. A família deixou a casa, não quer mais viver aqui. Ele correu para o interior da casa gritando: "Me acode, me acode". E logo em seguida ele caiu e eu fechei a porta, esperei os bandidos irem embora e chamei os vizinhos. E aí logo em seguida chegou o Paulão da Mississippi, que socorreu ele e os vizinhos. Só que não deu tempo. Não deu tempo. Antes de chegar no hospital, ele faleceu. Foram 6 disparos. 5 acertaram a vítima, que morreu a caminho do hospital. Odirley, acusado de mandar matar João do Araguaia, compareceu ao velório com sua mulher. A presença deles logo foi observada pelos vizinhos do boiadeiro. O tempo todo muito tranquilo que eu vi, que eu estive ali olhando para ele e tudo, que a cidade é muito pequena. Ele estava super tranquilo. Só mesmo eu, Zé Bica e os familiares que se emocionavam muito devido aos fatos que a gente tinha uma ligação com o João e os sentimentos. Em menos de uma semana, a Polícia Civil desvendou o mistério do assassinato. Erivaldo, autor dos disparos, e Luizão foram presos e confessaram o crime com detalhes. Luiz afirmou que ele e Erivaldo esconderam o rosto com capacetes durante a execução e observaram que no local havia uma testemunha e não se importaram muito. Odirley hoje está na condição de procurado pela polícia. Ele deixou a cidade poucos dias após o enterro de João Teixeira no Mato Grosso do Sul. Por toda a cidade, familiares espalharam faixas como esta, em sinal de repúdio pela forma covarde como o ex-sócio dele acabou sendo morto. O Ministério Público ofereceu denúncia contra ele e a Justiça acatou. Seja porque ele é apontado como mandante, né, o que deixa a situação dele um pouco mais complicada, seja porque ele está foragido, né, e não está demonstrando cooperar com a Justiça, também o que demonstra que se ele não tem interesse em cooperar, dificilmente ele vai ter uma prisão revogada, né? Eu espero que ele pague por tudo que ele fez, que ele seja preso e que, se alguém tiver notícia dele, que denuncie onde é que ele esteja, que denuncie ele. Os outros também eu quero que paguem pelo que fez. Ele era muito amigo meu, era como um irmão meu. E nós sempre estávamos juntos em negócio. E hoje São José perdeu um dos maiores pecuaristas que São José tinha. Um homem puro, um homem sem malícia, sem maldade. E a imagem que você está vendo, é do homem que é procurado pela polícia. É o homem que é procurado pela polícia. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. A informação que nós obtivemos é de que, num primeiro momento, ele teria ido se esconder
em Minas Gerais. E eu vou para Belo Horizonte com a nossa Doremi, que tem informações se o homem foi preso lá ou não. Boa tarde, Doremi. Boa tarde, Marcelo. Com base nessas informações, foi criado um grupo integrado da Polícia Civil na tentativa de prender o Odirley. Isso ainda não aconteceu. Os trabalhos seguem em sigilo em vários lugares do estado. Como a gente viu na reportagem, os acusados de executar o fazendeiro estão presos, foram presos ainda no Mato Grosso e confessaram, inclusive, com detalhes como mataram João do Araguaia. Tá certo, obrigado. Obrigado, Doremi. Já já a gente volta a falar. Resumo, a polícia caça nesse momento o mandante do crime que levou à morte o rei do gado.